Amém. Só tem uma vida nova quem recebe Jesus. Só sabe experimentar dessa vida nova quem recebeu Jesus. Nesta noite nós vamos ouvir com alegria mais uma vez Pastor Francisco, e eu queria te convidar a orar pela vida dele nesse momento, nesta noite. Ser um mensageiro da palavra é algo que muitas vezes nos pesa. Ser irrepreensível nas interpretações, para que não saia da nossa boca o que nós queremos, mas o que Deus quer falar ao povo. Era assim que acontecia nos tempos bíblicos. E neste momento eu quero orar por você, Francisco. Vem aqui. E nós vamos entregar a vida do irmão no altar do nosso Deus, pedindo para que aquilo que for ministrado aqui tenha lugar nos nossos corações. Feche os seus olhos. Pai Celeste, neste momento eu entrego a vida do teu servo nas tuas mãos, pedindo, Senhor Deus, para que ele seja tremendamente usado nesta noite. Que as palavras que vão ser ditas aqui possam aquecer os nossos corações, possam trazer, Senhor Deus, um caminho de esperança, de amor, Senhor Deus, de compaixão para com os próximos que ainda não conhecem a Tua palavra, Senhor Deus. Fala através do Teu servo a nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Maurício. Obrigado, quarteto, que cantou e me fez retornar lá na minha adolescência, né? Que coisa boa retornarmos à nossa adolescência. Meus irmãos, palavra de Deus, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, diz-nos assim a palavra do Senhor: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Deus, como já foi colocado diante de ti, teu é o povo, Deus, que está diante da tua palavra. A tua palavra está diante do teu povo, Senhor, e teu é também o servo que fala contigo. Fala-nos, portanto, ó Deus, neste momento, por meio da tua bendita palavra, Senhor, em nome de Jesus. Virei para um adolescente um dia e informei sobre o que eu pregaria naquele dia na igreja que eu pastoreava. Eu pregaria sobre o final dos tempos, este tema que vamos meditar nesta noite. E ele disse assim: eu não gosto quando se menciona esse tema, nem final dos tempos, final do mundo. E eu disse: mas por quê? E ele disse assim: porque eu quero me casar, eu quero formar minha família. Muitas pessoas têm medo quando a gente fala desse tema final dos tempos. Mas, queridos, nós precisamos estar sempre em mente que o final dos tempos ocorrerá e que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E, de fato, este é um assunto que não dá muito ibope, não. A gente fica um tanto quanto preocupado. Mas é muito importante nós pensarmos nesta narrativa de Paulo a Timóteo. Depois veremos alguns sinais dados por Jesus sobre a sua vinda e os finais dos tempos. Os males e as corrupções dos últimos dias, o final dos tempos, irmãos, ouça isso. Ele começou com o ministério de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio, ali já começou então o final dos tempos. E este final dos tempos continuará até a volta de Jesus. O final dos tempos são chamados de últimos dias, porque é neles que Deus completará os seus propósitos para o seu povo. Então, quer isto nós gostemos ou não, quer isto nos preocupe ou não, isso de fato ocorrerá, meus irmãos. E uma vez que o Senhor ainda não voltou, há mais de 2000 anos quase, Jesus Cristo veio e Jesus ainda não voltou, algumas pessoas escarnecem das promessas da sua vinda.
Mas lembre-se que na época de Noé, o povo escarnecia de Noé porque ele dizia que ia chover e estava fazendo ali uma arca. O povo escarnecia e o dilúvio veio. O povo ficava escarnecendo porque os profetas anunciavam Cristo que ainda não tinha vindo, que demorava a vir. Jesus Cristo veio. E agora nós vivemos uma época em que anunciamos a volta de Jesus. O povo não acredita, não sei se tem muito crente que não acredita também, mas o fato é que Jesus voltará. Vejam o que diz a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versos de 3 a 4. Tendo em conta que, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, o deboche, onde está a volta de Jesus? Dentro desse período dos últimos dias, meus irmãos, haverá tempos difíceis, mas à medida que os tempos se aproximarem do fim, eles se tornarão ainda muito mais difíceis. E observe o que diz este termo difíceis, significa perigosos, complicados e brutais. Trata-se da mesma palavra grega usada para descrever dois endemoniados violentos lá de Gadara. Lembram-se, eles eram violentos, atacavam o povo, lá em Mateus 8:28. Isso indica que a violência dos últimos dias será incitada pelos demônios. Que coisa impressionante, a gente vai vivendo e aprendendo. Veja o que diz primeira carta de Timóteo 4, versos 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizada a própria consciência. A consciência será cauterizada pela atuação de demônios. Sem dúvida, essas características começaram a manifestar-se no tempo do apóstolo Paulo e hoje elas estão muito mais intensas, meus irmãos, muito mais intensas. E observem isto, é muito importante. Não se trata apenas de haver mais pessoas no mundo ou de os noticiários poderem dar maior cobertura. Ao que parece, e nós sentimos isso a cada dia, o mal está mais profundo e ativo, e vai sendo aceito e promovido com ousadia cada vez maior. Não se trata de algumas concentrações de rebelião aqui e ali. A sociedade toda, o mundo todo parece agitado e rebelde. Por certo, vivemos em tempos difíceis, meus irmãos. É importante observarmos que as pessoas mencionadas por Paulo no texto, eles atuam ainda à guisa da religião. Eles têm forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. São religiosos, mas são rebeldes à palavra de Deus. E muitos falsos cristos virão nos últimos dias. Neste pequeno texto, Paulo destacou pelo menos um texto pequeno de 5 versos, 18 características dessas pessoas dos últimos tempos, mas nós vamos destacar apenas 4. Primeira característica das pessoas do final dos tempos, vejam se não é verdade isso. Essas pessoas são egoístas, elas amam o dinheiro, elas são avarentas, são mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. E o cerne de todo o problema, meus irmãos, está no coração. Porque Deus ordena que o amemos acima de todas as coisas e que amemos ao próximo como a nós mesmos. Mas se amamos a nós mesmos acima de tudo, não amaremos a Deus nem ao próximo, característica das pessoas dos últimos tempos. Neste universo, existe Deus e existem pessoas e coisas, mas nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas.
O grande problema do homem do final dos tempos, dos últimos dias, é que ele começa a adorar a si mesmo. Ele é o seu próprio Deus. Se começamos a adorar a nós mesmos, deixaremos Deus de lado e passaremos a amar as coisas e a usar as pessoas. Não é o que nós vemos? Essa é a fórmula para uma vida infeliz. No entanto, é o que caracteriza as pessoas dos últimos tempos, meus irmãos. O anseio mundial por coisas é apenas um dos sinais de que o coração das pessoas está longe de Deus. E nós percebemos claramente isso nas motivações das guerras, nas motivações das confusões relacionais. Nós percebemos claramente que o coração das pessoas está cada vez mais e mais distante de Deus. A segunda característica das pessoas do final dos tempos, elas são arrogantes e orgulhosas. 2 Timóteo 3,2, pode deixar na tela, irmão. É evidente, então, à luz do que acabamos de afirmar, que se alguém amar e adorar a si mesmo, o resultado final será o orgulho. É interessante que alguém afirmou que os fariseus costumavam cantar o hino "Quão grande és tu", olhando para o espelho. Cantava para si mesmo: "Quão grande és tu, ó homem de Deus". Mas esta é uma característica dos homens dos últimos tempos. Foi o que a serpente disse para Eva, lá no paraíso: "Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal". Esta foi a oferta de Satanás para Eva. E em decorrência disso, meus irmãos, as pessoas mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. O ser humano, a cada dia mais e mais, tem se tornado o seu próprio Deus. A criatura passou a ser o Criador, o que fica enfatizado nestas palavras, no capítulo 3, verso 2. São jactanciosos, arrogantes, entenda-se orgulhosos, blasfemadores, dados a palavras desdenhosas e mordazes, característica dos homens dos últimos tempos. Terceira característica das pessoas do final dos tempos, 2 Timóteo 3,2 ainda inclui este pensamento, esta expressão: as pessoas do final dos tempos são desobedientes aos pais. Desobedientes aos pais significa que esta apostasia afeta a família. Os filhos são ingratos e não dão valor àquilo que os pais fizeram por eles. São irreverentes em sua atitude para com os pais. Honra teu pai e a tua mãe. Não é mais um princípio amplamente ensinado e respeitado. Quantos conflitos na família por desrespeito entre os componentes da família, neste tempo mais do que nunca. Desafeiçoados é a tradução de um termo que descreve a ausência do amor familiar. Então, onde falta o amor familiar, ali está incluída a desafeição. Ausência de amor familiar. Nos dias de hoje, querido, e sempre foi assim, a família está sendo atacada e a situação das famílias reflete-se na situação dos pais. Em vez do amor natural que Deus colocou nos homens, mulheres e famílias, nós temos hoje um bocado de afeições inaturais, me permitam o termo, que Deus condenou. Quantos modelos de família nós temos hoje que são abomináveis diante do Senhor, meus irmãos. Em vez então desse amor natural, sentimentos e relações inaturais, condenadas por Deus, são praticadas. E tais coisas, diz a palavra de Deus em Romanos 1, 28 a 32, são confusão e serão julgadas por Deus. Veja bem, queridos, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes.
cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Veja o verso 32, meu irmão. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. É impressionante que neste tempo nós estamos aprendendo a não apenas tolerar o mal, mas o mal nos é imposto. Nós temos que praticar o mal. Realidade do final dos tempos. Alguém me mandou, eu estava de férias, alguém me mandou um zap com uma festa que ocorreu lá no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Festa só para homens, centenas de homens ali, com a prática de tudo aquilo que vocês podem imaginar. Essas coisas são abomináveis ao Senhor, mas também característica dos seres humanos do final dos tempos. Quarta característica das pessoas dos últimos tempos, são pessoas sem domínio de si, está aí em 2 Timóteo 3,3, pessoas sem domínio próprio. Sem domínio de si é o mesmo que sem autocontrole. O lema da nossa sociedade de hoje é: faça o que você quiser, aproveite a vida. E esta é sempre uma preocupação que eu tenho quando indico terapeutas para pessoas que me procuram perguntando: você conhece, pastor, algum terapeuta, um psicólogo para me encaminhar? Olha, de preferência cristão, porque geralmente você vai ouvir ali naquele consultório assim, ó, vai viver sua vida, assuma tudo que você sente, vai curtir a vida, porque isso é que é importante. A vida passa muito depressa, mas não é bem assim, queridos. Essas são características das pessoas dos últimos tempos. Faça o que você quiser e aproveite a vida. Ninguém pode negar, meus irmãos, que nós vivemos num mundo obcecado pelo prazer, mas com frequência tal prazer não passa de entretenimento superficial e de fuga, não promove enriquecimento nem dá alegria. E é triste ver que algumas das crianças nascidas das famílias que adotam esse estilo de vida, completamente contrário à palavra de Deus, nem sempre essas crianças podem aproveitar a vida, ou porque são emocionalmente comprometidas, ou porque nascem com deficiências por excesso das mães de uso de drogas e do álcool. Viva a vida independentemente das consequências. Que triste, queridos. As pessoas sem domínio próprio se tornam cruéis, indomadas e brutais. E quando as pessoas não conseguem ter as coisas ao seu modo, elas se tornam violentas como animais selvagens. Basta ligarmos a televisão e percebermos as guerras que acontecem, muitas vezes exatamente por isso, porque nós queremos as coisas do nosso jeito. Não há diplomacia, não há conversa, é pela força. Em vez de honrarem o que é bom, essas pessoas são inimigas do bem, e honram o que é mal. Na sociedade de hoje, os padrões de certo ou errado estão sendo distorcidos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, conforme está escrito em Isaías 5:20. Já falei para os irmãos, mas eu sempre gosto de me lembrar nesta questão de inversão de valores, a música de Atilano Muradas, quando ele diz o seguinte: eu sou da geração que creu que o certo é levar vantagem sempre, esperto é quem engana, idiota é quem não rouba, e adulterar é uma coisa tão normal que eu caso, mas se não der certo eu vou me embora e pronto. E nós percebemos, amados, que na sociedade em que nós vivemos, a inversão de valores está cada dia mais e mais, queridos, tomando conta da sociedade. Estas são características das pessoas dos tempos, queridos, dos finais dos tempos. Vejamos então agora, meus queridos,
alguns dos sinais de como será o final dos tempos. Estas são as características das pessoas dos finais dos tempos, como Paulo falou. Mas Jesus, ao ser questionado, Senhor, como ocorrerá no final dos tempos? Ele deixou para a gente alguns sinais. E aqui uma coisa muito importante, meu irmão, muito importante. Estes sinais, conforme vimos no início desta reflexão, são resultado daquela importante vinda de Jesus, que a partir do seu momento da sua vinda, Ele já preparou a sua volta. Então isso não significa necessariamente que já tudo está acontecendo, porque de fato ocorreram muitas vezes, mas aliados ao comportamento da sociedade, nós percebemos o quanto nós percebemos estas coisas ocorrendo na natureza, esses sinais da vinda de Jesus. Isto serve para nós como um alerta, apenas como um alerta, é importante. Todas as vezes que observarmos o cumprimento desses sinais, estejamos ligados pensando nessas palavras de Jesus. O que acontecerá, Senhor, no final da sua vinda? E Ele disse o seguinte, em Mateus 24, verso 6, haverá guerras e rumores de guerras, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas olha o detalhe, ainda não é o fim. Hoje na história da humanidade nós temos dezenas de guerras, não apenas essas que nós conhecemos, mas em muitas comunidades, em muitos países pequenos, a guerra prevalece. Então, quando ouvimos de rumores de guerra, nos lembremos que Jesus voltará para nos buscar. Catástrofes naturais, lá em Lucas 21, no verso 11, diz que haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. É interessante que alguém afirmou ou sugeriu a possibilidade do fim do mundo ocorrer através de uma explosão atômica. E se você for analisar o arsenal atômico que o mundo tem hoje, isso não é impossível mesmo não. Basta o homem acionar ali os seus botões, os botões dos seus equipamentos que os países têm, e certamente o mundo será destruído pelo fogo. Dizem que a bomba lançada em Hiroshima e Nagasaki, ela tinha apenas 1 megaton de potência e fez aquele estrago todo. E hoje as potências do mundo têm bombas de pelo menos 100 megatons cada uma. Então imaginem os irmãos. Mas Jesus voltará. E Jesus voltará e haverá grandes manifestações da natureza. No final dos tempos teremos também o surgimento de profetas e falsos cristos. Vejam lá em Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E nós percebemos muitos desses falsos profetas andando por aí, queridos. E nós precisamos estar atentos a estas mensagens que são pregadas, porque se não tiverem base na palavra de Deus, são mensagens de falsos profetas, queridos. Sinais celestiais, em Lucas 21, 25. Muitos sinais no sol, na lua e nas estrelas acontecerão nos últimos tempos. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Basta observarmos os tsunamis que muitas vezes acontecem, todas as vezes que eles ocorrerem, nós precisamos nos lembrar destas palavras do Senhor e consultarmos o nosso coração e organizarmos a nossa vida com o Senhor. Caminhando para o fim, sinais da vinda do Senhor, o Evangelho será pregado a todas as nações. Marcos 13, no verso 10. É necessário que antes o Evangelho seja pregado a todas as nações. Meus irmãos, observem que o Evangelho será pregado. Não significa que todos aceitarão o Evangelho e só depois voltará.
quando o Evangelho for pregado a todas as nações. E hoje nós temos, através de diversos meios de comunicação, conseguimos chegar a diversos lugares do mundo, como a irmã hoje de manhã, que mora no Cazaquistão, estava aqui na igreja hoje, disse para mim: pastor, todos os dias eu assisto, todos os domingos eu assisto o culto da Igreja Memorial lá no Cazaquistão. Que coisa tremenda, irmãos, coisa tremenda. Aumento da maldade e esfriamento do amor. Está lá em Mateus 24:12. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. E por fim, apostasia. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, o abandonar da fé, e seja revelado o homem da iniquidade, o anticristo, o filho da perdição, conforme está aqui em 2 Tessalonicenses 2, no verso 3. Conclusão, meus irmãos. Como será no final dos tempos? Como será a volta de Jesus? A segunda vinda de Cristo será um evento grandioso, visível para todos, no qual Ele virá nas nuvens com poder e grande glória. E este evento marcará o fim dos tempos, o mal será definitivamente derrotado e Deus estabelecerá o seu reino para sempre. A segunda vinda de Cristo se dará ao som de trombeta divina, e ali já não haverá oportunidade de arrependimento e redenção. Para os cristãos, será momento de salvação e reunião com Cristo, mas os incrédulos lamentavelmente sofrerão seu justo juízo e punição. Queridos, amados irmãos, nós não precisamos temer estas coisas, porque o dia da volta de Jesus será um dia de muita alegria para todos nós. Todos esses projetos pelos quais nós nos desgastamos neste mundo e que nós desejamos e que são legítimos, amados, todas as coisas ficarão por aqui, mas os crentes em Cristo Jesus terão o privilégio de viverem eternamente com o Pai. Vale nós pensarmos que assim como para aqueles que aguardavam a vinda de Jesus o tempo demorou, é possível que talvez para alguns, assim como aqueles da carta que Pedro escreveu, pensem assim: 2000 anos, não aconteceu nada. A palavra de Deus nos afirma que Jesus Cristo voltará como um ladrão, meus irmãos, sem avisar a hora. E para este encontro com Jesus nós precisamos estar preparados. Como é que nós estamos preparados? Se você um dia aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você confessou os seus pecados, se você se arrepende quando você peca e você volta para Deus, você é salvo por Jesus, meu irmão. Você não precisa temer absolutamente nada, você está garantido para este encontro com o Senhor. Por isso nós cantaremos agora com muita alegria: já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breves reinos deste mundo seguirão as suas leis, porque vencendo vem Jesus. Vamos ficar em pé, amados, e vamos cantar com muita alegria, porque a vinda do Senhor será para nós motivo de muita alegria. Enquanto Ele não vem, vivamos a vida com alegria, com entusiasmo. Para nós, a vida eterna já começou. Você parou para pensar nisso, meu irmão? A vida eterna já começou, então alegre-se a cada dia. Procure deixar aquilo que lhe traz angústia, preocupação, resolva suas situações com o próximo e com Deus, para que você possa experimentar um pouquinho do céu aqui na terra, porque certamente se aqui for bom no céu, há de ser ainda muito melhor. Vamos cantar.